Imagine por um momento que você está a celebrar os seus 80 anos. A família e os amigos estão à sua volta. Há bolos e talvez um bom vinho português. É um marco. Um testemunho de uma vida cheia de histórias, de lutas e de vitórias. Mas, por trás da alegria e das memórias, paira uma realidade que poucas pessoas ousam discutir abertamente: o que realmente significa envelhecer depois dos 80. Não falamos aqui das rugas ou dos cabelos brancos. Isso é a parte fácil. Estou a falar das verdades mais profundas, por vezes dolorosas, que se revelam quando cruzamos essa fronteira. Há uma percepção geral de que a velhice é apenas um declínio gradual. Mas a realidade dos 80 e poucos anos, e além, é muito mais complexa e, para muitos, chocante. É um período que traz consigo mudanças que podem abalar o nosso sentido de quem somos, a nossa autonomia e a forma como interagimos com o mundo. Muitos idosos sentem-se isolados com essas novas realidades, sem saber com quem partilhar as suas preocupações. O que acontece quando o corpo já não obedece como antes? Quando a mente parece pregar-nos partidas? Ou quando os laços sociais se desvanecem? Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nessas 7 verdades inegáveis sobre envelhecer depois dos 80 que ninguém se atreve a contar. Não é para assustar, mas para preparar, para dar-lhe uma perspectiva e, acima de tudo, para o empoderar a viver esta fase da vida com mais consciência e, sim, mais paz. Compreender é o primeiro passo para enfrentar. E acredite, há maneiras de navegar por estas águas, mesmo quando parecem turbulentas. Fique comigo até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua visão sobre esta fase da vida. Vamos começar por algo que muitos de nós já sentimos ou vimos nos nossos pais e avós, e que se torna mais acentuado depois dos 80, a aceleração da fragilidade física. É uma verdade difícil de engolir. De repente, levantar-se da cadeira já não é tão fácil. Subir umas escadas torna-se uma pequena aventura. E uma simples gripe pode arrastá-lo para a cama durante semanas. Não é apenas uma questão de estar mais lento. É uma perda real e palpável da força muscular, da densidade óssea e da coordenação. Pequenas quedas, antes inconsequentes, podem agora resultar em fraturas graves, exigindo recuperação prolongada e, por vezes, permanente. A independência que sempre valorizou pode começar a ser minada por tarefas diárias que antes eram automáticas. Pense no simples ato de ir às compras, levar os sacos, navegar pelas prateleiras, manter o equilíbrio numa fila. Tudo isso exige um nível de resistência física que diminui com a idade. E não é só a força bruta, a sua capacidade de recuperar de doenças, lesões ou até mesmo de um dia mais cansativo é drasticamente reduzida. O seu corpo, que o serviu tão bem durante décadas, começa a dar sinais de cansaço acumulado. Pode sentir dores nas articulações que antes não o incomodavam. Ou uma fadiga persistente que não desaparece mesmo depois de uma boa noite de sono. Esta fragilidade pode levar a uma diminuição da mobilidade e, com ela, a um encolhimento do seu mundo. Já não consegue fazer as caminhadas que gostava, visitar os amigos com a mesma frequência ou participar em atividades que antes lhe davam prazer. É como se o seu raio de ação se tornasse cada vez mais pequeno. E o mais frustrante é a imprevisibilidade. Um dia pode sentir-se relativamente bem. E no dia seguinte, uma dor inesperada ou uma fraqueza súbita podem limitar seriamente as suas atividades. A realidade é que o nosso corpo, depois dos 80, tem uma capacidade de resiliência muito menor. E isso exige uma nova forma de cuidado e de escuta das suas necessidades. Não é um fracasso, é uma realidade biológica. E aceitá-la
Permite-nos encontrar novas formas de adaptação e de bem-estar. A segunda verdade, e esta é particularmente dolorosa para muitos, é a solidão inesperada, quando se atinge os 80 e poucos anos. O círculo social tende a encolher drasticamente. Amigos de longa data, irmãos, até mesmo cônjuges, começam a partir. É uma experiência universal de luto e perda que se torna cada vez mais frequente. O telemóvel toca menos. Os convites para almoços e jantares diminuem. Os vizinhos com quem se falava todos os dias podem já não estar lá. Esta perda de conexões não é apenas uma ausência de companhias, é uma ausência de histórias partilhadas, de risos, de suporte emocional e de um senso de pertencimento. A solidão pode ser avassaladora. Mesmo que se esteja rodeado de família, pode sentir-se isolado, mesmo dentro da sua própria casa, com o silêncio a ecoar. Para muitos, a casa que foi um lar cheio de vida, com filhos e netos a correr, pode tornar-se um espaço vasto e silencioso. A tristeza que advém da solidão não é apenas uma sensação de falta de companhia, mas sim uma sensação de que o mundo continua sem você, enquanto as suas memórias se tornam os seus principais companheiros. É importante reconhecer que esta solidão não é um sinal de fraqueza, mas uma consequência natural do envelhecimento avançado, e não é exclusiva de quem vive sozinho. Mesmo quem está com um parceiro pode sentir a falta de outras ligações sociais significativas. A pandemia, por exemplo, exacerbou este problema, tornando ainda mais difícil manter contatos e atividades sociais. A qualidade das suas interações sociais é crucial. E quando essas interações diminuem em número e frequência, a sensação de isolamento pode ser profunda. É um tempo em que as redes de apoio se tornam mais importantes do que nunca, mas também mais difíceis de manter. Muitas vezes, a iniciativa tem de vir de si. Mesmo que isso exija um esforço enorme, esta solidão pode levar a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, e também pode afetar a saúde física, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e enfraquecendo o sistema imunológico. É uma realidade que exige um olhar atento e a busca ativa por novas formas de conexão, por mais difíceis que pareçam. E a terceira verdade, que muitos temem, é a batalha contra o declínio cognitivo. Não estou a falar apenas de esquecer onde deixou os óculos ou o nome de um ator de cinema. Coisas que acontecem a todos nós. Estou a referir-me a uma diminuição mais notável na velocidade de processamento da informação, na capacidade de recordar nomes ou eventos recentes, e na dificuldade em aprender coisas novas. Pode ser frustrante quando uma conversa se torna mais lenta, porque precisa de mais tempo para encontrar as palavras certas. Ou quando percebe que a sua memória de curto prazo já não é tão fiável. Pode ser desafiador seguir uma receita complicada, gerir as suas finanças ou até mesmo acompanhar um programa de televisão com muitas personagens. A capacidade de multitarefa, que era tão fácil antes, torna-se quase impossível. Este declínio não é necessariamente demência, mas é uma parte normal do envelhecimento cerebral que pode afetar a sua autonomia e confiança. A memória de longo prazo geralmente permanece intacta, permitindo-lhe reviver com clareza momentos da sua juventude. Mas a memória de trabalho, essencial para as tarefas do dia a dia, pode falhar. Pode sentir-se envergonhado ou frustrado por estas falhas, o que pode levá-lo a evitar situações sociais ou novas experiências por medo de falhar, e o receio de que este declínio seja um prenúncio de algo mais grave, como a doença de Alzheimer. É uma preocupação constante para muitos. As conversas com os médicos sobre demência
podem ser assustadoras. E a incerteza sobre o futuro cognitivo é uma fonte de ansiedade. No entanto, é crucial saber que manter o cérebro ativo, com leitura, jogos, aprendizagem de novas habilidades ou até mesmo conversas estimulantes, pode ajudar a mitigar os efeitos deste declínio. É um desafio. Sim, mas também uma oportunidade para exercitar o seu cérebro de novas formas e encontrar satisfação em pequenas conquistas cognitivas diárias. Compreender esta realidade permite-lhe ser mais paciente consigo mesmo e procurar estratégias que ajudem a manter a sua mente o mais afiada possível. É um esforço contínuo, mas que vale a pena para preservar a sua qualidade de vida e a sua capacidade de desfrutar do mundo à sua volta. Agora, vamos abordar uma verdade que toca diretamente a nossa dignidade e autonomia, a renegociação da independência. Chega uma idade em que pedir ajuda para coisas que sempre fez sozinho não é apenas uma opção, mas uma necessidade. Abrir um frasco, subir um lance de escadas, conduzir o carro até ao supermercado, ou até mesmo preparar uma refeição elaborada. Estas tarefas, antes simples, podem exigir a intervenção de outra pessoa. Esta pode ser a sua família, um cuidador, ou mesmo um vizinho prestável. É um ajuste difícil, porque a independência é algo que a maioria de nós valoriza profundamente ao longo da vida. Sentir que está a perder o controle sobre a sua própria vida e sobre as suas escolhas pode ser extremamente desmoralizante. Há um sentimento de vulnerabilidade que surge quando percebemos que já não somos totalmente autossuficientes. Para muitos, esta renegociação significa que as decisões sobre a sua saúde, as suas finanças ou até sobre onde vai viver podem começar a ser tomadas, ou pelo menos influenciadas, por outras pessoas. Os filhos, que antes eram cuidados por si, podem agora assumir um papel protetor, o que por vezes se assemelha a uma inversão de papéis. Pode haver discussões sobre se deve continuar a viver sozinho, se precisa de ajuda em casa, ou se é hora de mudar para um lar ou uma residência assistida. É um período de transição que exige muita paciência e comunicação, tanto da sua parte quanto da parte daqueles que o amam. Perder a capacidade de conduzir, por exemplo, pode significar uma perda enorme de liberdade e autonomia, limitando o acesso a amigos, atividades e até mesmo a serviços essenciais. A necessidade de aceitar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim uma adaptação a uma nova fase da vida. É importante comunicar as suas necessidades e limites, e procurar manter o máximo de controle possível sobre as suas escolhas, embora possa ser doloroso renunciar a certas liberdades. Encontrar formas de colaborar com os seus entes queridos pode, na verdade, fortalecer os laços e garantir que as suas necessidades são atendidas de forma respeitosa e carinhosa. A independência pode redefinir-se, transformando-se de total autonomia para uma interdependência saudável e apoiada. A quinta verdade. E esta é uma companheira quase inevitável depois dos 80, é a gestão das dores crônicas e de uma saúde complexa. É raro encontrar alguém com mais de 80 anos que não esteja a lidar com alguma forma de dor persistente ou com múltiplas condições de saúde: artrite, osteoporose, doenças cardíacas, diabetes, problemas de visão e audição. A lista pode ser longa. A sua rotina diária pode começar a ser dominada por medicamentos, consultas médicas, exames e fisioterapia. Viver com dor constante é exaustivo, tanto física quanto mentalmente. A dor pode roubar-lhe a energia, perturbar o sono e diminuir a sua vontade de participar em atividades sociais. A complexidade de gerir vários medicamentos, cada um com os seus horários e efeitos secundários,
pode ser avassaladora. Pense no tempo e na energia que se gasta apenas a navegar no sistema de saúde português, com as suas listas de espera e burocracias. É um trabalho a tempo inteiro para muitos, e o impacto na sua qualidade de vida é imenso. Pode ser difícil encontrar alegria nas pequenas coisas, quando o corpo está constantemente a sinalizar desconforto. Há o desafio de comunicar a sua dor e as suas preocupações de forma eficaz aos médicos, que por vezes parecem demasiado ocupados. E há a frustração de que, para algumas condições, não há cura, apenas gestão. No entanto, é fundamental que continue a procurar formas de aliviar a dor e de gerir as suas condições da melhor forma possível. Isso pode envolver fisioterapia, terapias complementares, ou mesmo encontrar um médico que realmente o ouça e trabalhe consigo. Não subestime o impacto do bem-estar emocional na gestão da dor. Manter uma atitude positiva, dentro do possível, e procurar apoio psicológico, se necessário, pode fazer uma grande diferença. Viver com múltiplas doenças crônicas não significa que a vida tem de parar. Significa que a vida se adapta e você aprende a viver dentro de novas realidades, procurando sempre o máximo de conforto e funcionalidade. A sexta verdade, e talvez a mais existencial, é o confronto com a mortalidade e o legado. À medida que se avança na idade, e especialmente depois dos 80, a sua própria finitude torna-se mais presente e palpável. As mortes de amigos e familiares tornam-se mais frequentes, servindo como lembretes constantes da sua própria mortalidade. Começa-se a pensar mais profundamente sobre o tempo que resta e sobre o que quer fazer com ele. Esta não é necessariamente uma ideia sombria, para muitos. É um período de reflexão e de avaliação da vida vivida. Perguntas como: o que eu fiz com a minha vida? O que deixo para trás? Qual é o meu legado? Tornam-se mais proeminentes. Pode sentir uma urgência em resolver velhas questões, em perdoar e ser perdoado, ou em partilhar histórias e sabedoria com as gerações mais jovens. Há o desejo de garantir que as suas memórias e valores sejam transmitidos. Para alguns, é o momento de organizar os papéis, de escrever testamentos, de planear funeral e de garantir que os seus desejos sejam respeitados. Para outros, é uma fase de maior espiritualidade, de encontrar conforto na fé ou na natureza. Lidar com a mortalidade não é fácil e pode trazer ansiedade e medo, mas também pode ser uma oportunidade para encontrar um novo propósito, para valorizar cada momento e para focar-se no que realmente importa. É uma chance de se reconectar com o seu eu mais profundo, de fazer as pazes com o passado e de viver o presente com mais intencionalidade. É a altura de partilhar as suas experiências, de ser um mentor, de escrever as suas memórias, de garantir que a sua vida não seja esquecida, mas sim celebrada e que o seu impacto perdure. E, finalmente, a sétima e última verdade, que está intrinsecamente ligada à renegociação da independência e à solidão, à inversão de papéis com os filhos. É uma dinâmica complexa e, por vezes, desafiadora, os seus filhos adultos, que outrora dependiam de si para tudo, podem agora começar a assumir um papel de cuidadores, conselheiros ou até mesmo de figuras de autoridade na sua vida. De repente, são eles que se preocupam com a sua alimentação, com os seus medicamentos, com a sua segurança em casa. São eles que insistem em acompanhá-lo às consultas médicas, que perguntam se já pagou as contas, ou que sugerem que pare de conduzir. Esta mudança pode ser difícil de aceitar para ambas as partes. Para si, pode haver um sentimento de perda de controlo, de vergonha ou de frustração por não ser mais o chefe de família em todos os aspectos. Pode sentir-se infantilizado
ou subestimado. Para os seus filhos, a responsabilidade pode ser esmagadora. E a mudança na dinâmica familiar pode ser estressante. Eles podem sentir-se divididos entre o respeito pela sua autonomia e a necessidade de garantir a sua segurança e bem-estar. Esta inversão de papéis exige uma comunicação aberta e honesta, mas também uma grande dose de empatia de ambos os lados. É crucial reconhecer que os seus filhos agem por amor e preocupação. Mesmo que as suas abordagens possam parecer intrusivas, tentar manter o máximo de autonomia possível, enquanto se aceita a ajuda necessária. É o grande desafio. Encontrar um equilíbrio entre a sua independência e a aceitação do apoio familiar pode ser a chave para uma convivência mais harmoniosa. Não é uma rendição, mas sim uma adaptação à realidade de que as relações evoluem. E o amor assume novas formas. A beleza está em encontrar essa nova dança, onde o apoio mútuo permite que todos continuem a crescer, mesmo em papéis diferentes. Chegamos ao fim da nossa jornada por estas 7 verdades, e espero que esta conversa tenha sido um espelho, não para o assustar, mas para o preparar. Falamos sobre a inegável aceleração da fragilidade física, que nos obriga a adaptar as nossas rotinas e a ser mais pacientes com o nosso corpo. Discutimos a solidão inesperada que pode surgir quando o nosso círculo social se torna mais pequeno, sublinhando a importância de procurar novas formas de conexão. Enfrentamos a batalha contra o declínio cognitivo, que, embora desafiadora, pode ser mitigada com o estímulo mental contínuo e a aceitação das nossas novas capacidades. Abordamos a delicada renegociação da independência, um período em que aprender a aceitar ajuda se torna um ato de força, não de fraqueza. Mergulhamos na gestão das dores crônicas e da saúde complexa, um lembrete de que o bem-estar físico e mental andam de mãos dadas, exigindo uma abordagem proativa e compassiva. Confrontamos a nossa própria mortalidade e a busca por um legado, transformando o receio do fim numa oportunidade para uma reflexão profunda e a partilha e, por fim, exploramos a inversão de papéis com os filhos, uma dinâmica complexa que, com comunicação e amor, pode fortalecer os laços familiares de formas inesperadas. Não é um cenário fácil, eu sei, mas compreender estas realidades é o primeiro passo para as navegar com mais graça e resiliência. Pense nestas verdades não como obstáculos intransponíveis, mas como novos terrenos a explorar. A vida depois dos 80 pode não ser o que esperávamos, mas pode ser, à sua maneira, tão rica e significativa quanto qualquer outra fase. É um tempo para reavaliar o que é verdadeiramente importante. Talvez seja menos sobre o que podemos fazer fisicamente, e mais sobre a sabedoria que acumulamos, as histórias que podemos partilhar e o amor que podemos dar e receber. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença, mesmo que a sua mobilidade esteja limitada. A sua mente pode permanecer ativa, mesmo que alguns amigos tenham partido. Novas conexões podem ser formadas, talvez com vizinhos mais jovens, ou através de grupos de interesse. A tecnologia pode ser um aliado poderoso para combater a solidão, aproximando-o de quem está longe. Fazer videochamadas com os netos, por exemplo, pode trazer uma alegria imensa. Lembre-se, viver bem nesta fase da vida não significa evitar a realidade, mas abraçá-la. Significa ser proativo no cuidado com a sua saúde, físico e mental, mesmo que isso exija mais esforço. Significa procurar apoio quando precisa e oferecer a sua sabedoria quando pode. Significa adaptar-se às mudanças e encontrar novas fontes de alegria e propósito. Talvez seja o momento de aprender algo novo que sempre quis. Seja uma língua,
um instrumento musical, ou uma nova habilidade online, ou talvez seja o tempo de dedicar-se a projetos pessoais que antes não tinha tempo. Como organizar fotografias antigas, escrever as suas memórias para a família, ou simplesmente desfrutar de um bom livro. A capacidade de encontrar beleza e significado nas pequenas coisas torna-se ainda mais valiosa. Apreciar um pôr do sol, o cheiro de um bolo acabado de fazer, a conversa com um amigo, o carinho de um animal de estimação. São estes os momentos que compõem a tapeçaria da vida nesta idade. E aquela surpresa que prometi no início, bem, a grande surpresa é esta, apesar de todas as realidades difíceis que discutimos. A vida depois dos 80 pode ser, para muitos, um período de uma liberdade e autenticidade profundas. Libertamos-nos das expectativas dos outros, das pressões da carreira e das preocupações do dia a dia que consumiam a nossa juventude. Há uma clareza que surge, uma compreensão do que é verdadeiramente essencial. Podemos ser mais nós mesmos do que nunca, sem disfarces. É uma fase onde a autocompaixão se torna crucial. Ser gentil consigo mesmo, aceitar os seus limites e celebrar as suas conquistas, por mais pequenas que sejam, é fundamental. É uma oportunidade para se reconectar com a sua essência, com aquilo que o torna único. A surpresa é que, por vezes, é nesta fase que se encontra a verdadeira paz e um propósito renovado, ao perceber que a sua vida tem valor intrínseco, independentemente das capacidades físicas ou mentais. A sua existência é um presente e a sua sabedoria é um tesouro. Espero sinceramente que este vídeo lhe tenha sido útil e que o tenha feito refletir. Adoraria saber a sua opinião. Quais destas verdades o surpreenderam mais? Quais já sente na sua vida ou na vida de alguém que conhece? Partilhe os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. A sua perspectiva é incrivelmente valiosa e pode ajudar outras pessoas que estejam a passar por situações semelhantes. Se este vídeo o ajudou a ver o envelhecimento depois dos 80 com outros olhos, por favor, deixe o seu gosto. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como este, pensado para o ajudar a viver uma vida plena em todas as idades. A sua saúde e felicidade são a minha prioridade. Lembre-se, viver a sua melhor vida não tem prazo de validade. Cada década traz os seus próprios desafios e as suas próprias belezas. Viva a sua melhor vida em cada idade, com coragem, com curiosidade e, acima de tudo, com muito amor. Até a próxima!